Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa querida CPAD, a lição de juvenis de 15 a 17 anos, primeiro trimestre de 2025. Lembrando que a CPAD é a livraria e editora do povo de Deus e em todo o território nacional, em todos os lugares, você encontra uma CPAD. É na loja que você compra livros, revistas, bíblias, evangélicos para o seu crescimento espiritual. Aqui onde estamos, a loja da CPAD é na rua João Tobias, na estação Belém do metrô, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. E no novo templo, também da Assembleia de Deus do Belenzinho, você no térreo encontra a livraria da associação. Ali você também compra bíblias, revistas e material evangélico para o seu crescimento espiritual. E a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando Andrade, nosso amigo e parceiro aqui do canal. Quando você compra na Provix, você ajuda diretamente aqui o nosso canal. Quero agradecer já nosso irmão Reginaldo Aparecida Amaral, sua esposa Maria Francileide, que Deus abençoe essa família que tem nos cedido esse espaço para o nosso estúdio provisório. Deus abençoe também irmão Josué, marido da irmã Marilena, que também tem muito nos ajudado aqui com o cenário, com esse tablado carpetado, com essa iluminação, com todo esse visual. Isso é obra também do irmão Josué. Deus abençoe nossos amigos e irmãos da congregação do BNH, todo o setor 50, na pessoa do pastor Dorival Mendes, do pastor pastor Jefferson, toda a sua família. Deus abençoe toda a nossa liderança espiritual, todos os irmãos e irmãs que estão orando por nós e que estão apoiando esse nosso canal do professor Álvaro Bruno, agradecendo também aqueles que estão patrocinando de alguma maneira, estão nos ajudando, estão enviando o seu Pix. Se você também sentir no coração de fazer isso, aqui embaixo está a chave Pix, DDD 11 98915 6905. Você também pode ser nosso patrocinador. Já deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus e venha fazer parte da nossa família. Deixa aqui embaixo algum comentário, alguma observação. Isso aí é muito importante para que a plataforma do YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e eles então levam mais adiante. Vamos lá? Lição 8 do Juvenis, da CPAD, 23 de fevereiro de 2025, os reis mais importantes de Israel. O texto está em 1 Reis, capítulo 11, versículo 11. Pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu conserto e os estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Aqui nós temos a leitura bíblica em classe, 1 Reis 11, do versículo 4 ao 13, que diz: porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses.
pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca desta matéria lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Os objetivos dessa lição são os seguintes. Primeiro, mostrar Davi como rei, poeta e adorador. Segundo objetivo, apresentar Salomão como rei pacífico, escritor e construtor do templo. E terceiro objetivo, refletir sobre como a desobediência de Salomão dividiu a nação. Olha como a desobediência é algo abominável a Deus. Primeiro, Davi, rei, poeta e adorador. Davi, rei. Davi foi o segundo rei de Israel, nós vimos isso na aula passada. Se você perdeu, entra aqui embaixo na playlist que o pastor Fernando preparou e assista a aula passada. Davi foi o segundo rei do Israel unido e o mais importante também. Então não teve outro mais importante do que Davi. Ele foi o responsável, Davi foi o responsável por vencer várias guerras contra povos que historicamente perseguiam Israel. Dentre eles estavam os filisteus, inimigos declarados do povo de Deus. Os filisteus foi um dos inimigos mais ferrenhos de Israel. Sob a ótica política, a importância de Davi se dá não só em vencer as guerras, expandindo o reino, mas também em edificar Jerusalém como sua capital, construindo nela o palácio real. Isso está em 2 Samuel 5 e 9 e 2 Samuel 6 e 12. E sob o aspecto espiritual, então, esse aspecto aí é o aspecto político, a ótica política. Agora, a ótica espiritual. Davi sempre se manteve exemplar e tornou a cidade o centro religioso da nação. Então, toda a religião judaica estava ali no templo. Ele conseguiu restaurar o culto a Deus, nós vimos isso no finalzinho da aula passada, e a adoração entre os israelitas. Então, a conquista de Jerusalém e trazendo a arca de Deus para Jerusalém, ele conseguiu, então, trazer de volta o culto a Deus e a adoração dos israelitas a Deus. O principal marco dessa façanha foi o retorno da Arca da Aliança, que eu acabei de falar. Sim, essa arca simbolizava a presença de Deus a Jerusalém. Então, quando ele traz a arca para Jerusalém, né, isso significa que Deus agora está em Jerusalém. Com o seu retorno, né, com o retorno da arca e a sua instalação num tabernáculo fixo na capital, a fidelidade do povo ao Senhor foi restaurada, que era o objetivo de Davi, levar o povo a adorar a Deus em espírito e em verdade de novo. Esse era o Davi rei. Agora, a importância do Davi poeta. O segundo rei de Israel também foi um exímio poeta. Tudo que Davi escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, suas orações e hinos de louvor ao Senhor, contam de forma poética um pouco da sua trajetória. Então, tudo que Davi escreveu
ele conta meio que a vida dele, tá? E mostra a sua trajetória, como Deus o encontrou, o chamou até os últimos dias da sua vida. Seus escritos são salmos que, quando lidos com o conhecimento do que se passava em sua vida, evidenciam ainda mais a profundidade e a beleza de suas orações em forma de poemas e canções. Então ele registrou tudo que aconteceu com ele, as suas lutas, as suas traições sofridas, os seus processos, as suas orações, a sua intimidade com Deus, tudo isso ele registrou em forma de salmos. Destacamos aqui o Salmo 23, que é um dos mais conhecidos da Bíblia, que conta a relação de um pastor com as suas ovelhas. Se você na aula passada, nós vimos como Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai, quando o profeta Samuel foi lá ungir o rei na casa do seu pai Jessé. Como realizador deste ofício, ele era pastor de ovelhas, Davi fez alusão ao imenso cuidado e paciência de Deus com o seu povo, essa analogia que ele fez com o trabalho de pastor, né, que ele vivenciava no dia a dia, com o trabalho de Deus cuidando do seu povo. Davi foi um pastor zeloso de ovelhas quando morava com seu pai e por 2 vezes arriscou a própria vida para defender o rebanho. Tal vivência enriquece ainda mais a sua poesia, que, inspirada pelo Espírito Santo, é a palavra de Deus. Então ele teve muitas experiências com Deus, com as suas ovelhas, e isso serviu de metáfora, de analogia, de comparação entre o cuidado de Deus com o seu povo, o povo de Israel. O Davi, agora adorador. Davi também foi um adorador muito à frente do seu tempo. Ele foi compositor de belíssimos hinos de adoração, cantados até os dias de hoje. Ele fez canções belíssimas, né, que até hoje nós cantamos. Seu lado adorador também se destaca em um episódio peculiar, quando procura um músico para acalmar o rei Saul, que se encontrava atormentado por um espírito maligno. Então eles buscam Davi, um adorador, um músico, para tocar, para que o espírito maligno não atormentasse Saul. Davi foi o jovem escolhido e quando ele tocava sua harpa, o espírito maligno se retirava e o rei Saul se acalmava. Era claro que não se tratava apenas da música, mas também da unção que estava na música que Davi tocava. Isso aqui é muito importante. Também observamos nas Escrituras inúmeras situações em que Davi presta adoração ao Senhor, não apenas com canções, mas um exemplo marcante foi quando ele, já rei, se humilhou adorando a Deus com todas as forças, na ocasião do retorno da Arca da Aliança para Jerusalém. Esse episódio também demonstra a humildade de Davi e a adoração que ele tinha por Deus. Isso é muito importante. Agora vimos Davi rei, Davi poeta e Davi adorador. Agora vejamos Salomão. Salomão, primeiro, rei de paz. O nome de Salomão significa paz. E assim, de fato, Deus possibilitou que fosse o seu reinado pacífico, como prometera. Então, o reinado de Salomão foi um reinado pacífico, tranquilo, né, de muita política interna e externa. O terceiro rei de Israel, estamos falando aqui de Salomão, consolidou, ele fortaleceu o Estado politicamente e expandiu o reino através das políticas, sem precisar fazer guerra, da diplomacia. Seu reinado só não foi inteiramente de paz em razão dos seus pecados. Se não fossem os pecados de Salomão, o reino seria perfeitamente, plenamente de paz, já que
ao se casar com mulheres ímpias, olha o problema de se relacionar com pessoa ímpia, de se relacionar com pessoas que não servem ao nosso Deus. Ele passou então a desobedecer ao Senhor, seguindo os ídolos de suas mulheres. Então, o próprio Deus levantou inimigos para combater Israel. Agora vem um ensinamento, uma aplicação. Sair do centro da vontade do Senhor nos leva a passar por situações terríveis que jamais passaríamos se fôssemos fiéis a Deus. Então, cuidado com o sentimento de rebeldia, o sentimento de desobediência. Siga o que a Bíblia diz, não o que você pensa ou o que você acha. E aí, se você seguir o que a Bíblia diz, que é palavra de Deus, a sua vida será maravilhosa e será muito abençoada por Deus. Salomão, o rei que edificou o templo. Lembra que Davi queria edificar o templo e Deus falou, não, quem vai fazer isso é o seu filho. Então agora nós temos Salomão. A palavra de Deus nos relata que Davi tinha o desejo de construir o templo de Jerusalém, mas ele foi impedido por Deus, pelo próprio Senhor, já que, como guerreiro, possuía sangue em suas mãos. Davi era um homem guerreiro, era um homem sanguinário. Davi matou muita gente. Contudo, Deus permitiu que Davi fizesse o projeto e o passasse a Salomão, seu filho e sucessor no trono. Então, todo o projeto do templo, Davi deixou pronto. Salomão recebeu a missão de bom grado e levou 7 anos para construir o templo, de acordo com todos os padrões de máxima excelência estabelecidos. Então, não foi um templo, foi o templo, né? Ele dedicou o que existia de melhor na edificação do templo. Assim devemos fazer também em nossas vidas, no que tange a nossa adoração e serviço a Deus. Nós devemos dedicar o nosso melhor a Deus, devemos mostrar para Deus todo o nosso empenho, o nosso tempo, a nossa disponibilidade. Tudo que nós temos, devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Vamos lá, Salomão, um sábio escritor. Isso aqui é importante. O rei Salomão também foi um grande escritor. Seus textos são referência universal até hoje, reconhecidos como escritos de sabedoria, por ser ele o homem mais sábio do mundo. Salomão foi o homem mais sábio do mundo. Dentre os livros bíblicos escritos por Salomão, temos, primeiro, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Provérbios possui vários conselhos práticos para a vida como um todo, em todas as áreas da vida, inclusive relacionados à área amorosa, à área social, à área familiar e à área espiritual. Então, Provérbios, ela atinge todas as áreas do ser humano. Cantares é um poema de amor de um homem por sua amada, e Eclesiastes, por sua vez, é um livro mais questionador, mais filosófico, conhecido também como o livro mais ácido, o livro mal-humorado, por assim dizer. Percebemos então um Salomão mais experiente, já na parte mais avançada da sua idade, e sua conclusão, como não poderia ser diferente, brilhante e sábio resumo. Eclesiastes capítulo 2 fala desse resumo da vida e ele chega à conclusão do que é importante aos olhos de Deus. Isso já no final da sua vida. Então vimos aqui o rei Salomão, nome dele significa rei de paz, o rei que edificou o templo, e Salomão, um sábio escritor. Agora vamos ver a divisão do reino, a causa. Por que o reino foi dividido? O rei Salomão tomou para si muitas mulheres
e concubinas estrangeiras. Deus já o havia alertado a não se casar com mulheres de outros povos, para não se contaminar com seus costumes, práticas e adoração a falsos deuses. E foi exatamente isso que aconteceu. Salomão pecou contra o Senhor e não foi fiel como Davi, o seu pai. Então, tudo que Deus falou para Salomão não fazer, ele fez, ele desobedeceu. E como consequência de Salomão ter se curvado a falsos deuses, Deus fez com que o reino fosse dividido em dois. Entretanto, o Senhor é tão fiel à sua palavra que, por amor a Davi, prometeu não fazer isso enquanto Salomão estivesse vivo. E ainda mais, por amor a Davi, prometeu não tomar o reino inteiro, deixando que ele ficasse com uma tribo, a tribo de Judá. 1 Reis 11, de 9 a 13. Lembrando que da tribo de Judá viria o futuro Messias de Israel, Jesus de Nazaré. Então, assim, a nação fora dividida, o reino do norte ficaria conhecido como Israel e o reino do sul conhecido como Judá. Então, aqui foi dividida o reino, né? O reino de Davi, de Salomão, foi dividido em dois reinos. O reino do norte, após a morte de Salomão, Roboão assume todo Israel. Até aí tudo bem, assumiu as 12 tribos. O jovem rei, filho de Salomão, recusa ouvir os conselhos dos anciãos e ouve os conselhos de seus amigos jovens, ameaçando então a cobrar impostos ainda mais pesados do povo. Está lá em 1 Reis, capítulo 12, do versículo 6 ao 11. Com isto, Jeroboão lidera 10 das 12 tribos para romperem com Roboão e romperem com Jerusalém. A partir desse momento, então, Jeroboão assume a liderança das 10 tribos que ficam com o nome de Israel e a sua capital em Samaria. Jeroboão, com medo de o povo ir adorar em Jerusalém, edificou 2 altares, um em Betel e outro em Dan, mas não eram em adoração a Deus. Por isso, o reino do norte pecou, desviando-se do Senhor desde o seu início. 1 Reis 12, do 16 ao 32. Então, esse rei aqui, Jeroboão, para que as pessoas não fossem a Jerusalém, ele criou aí 2 lugares de adoração. Tá? E já começou tudo errado. E deu tudo errado até o final. O reino do sul, vimos o reino do norte, né, com Jeroboão, agora o reino do sul. O reino do sul, sob a liderança de Roboão, ficou com a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e a cidade de Jerusalém como capital. Ainda possuía o templo como centro religioso da nação. Então, o templo estava em Jerusalém, o templo construído por Salomão. Pela fidelidade do Senhor a Davi, seus descendentes se mantiveram no trono, exceto por Atalia, regente por 6 anos, até ser deposta e a linhagem real retomar o seu lugar de direito. Tá? Então, essa mulher aqui, ela, maquiavelicamente, ela reinou por 6 anos, até que ela foi deposta do trono. O reino do sul passou por algumas dificuldades, teve reis ruins, mas também teve reis que eram tementes a Deus. Até que após uma série de desvios da nação, igual à tribo do norte, o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia em 586 a.C. Tá? Por conta da idolatria, por conta das injustiças e pecados, ela também foi levada cativa. O reino do sul foi levado cativo. E assim permaneceu lá na Babilônia durante 70 anos, conforme Jeremias já havia profetizado no capítulo 25, do versículo 8 ao 11. Já estava previsto, Deus usou Jeremias para avisar que eles ficariam
escravos na Babilônia durante 70 anos. Temos muito a aprender com essa história. Podemos escolher como conduzir nossas vidas com fidelidade ao Senhor, assim como foi Davi, honrado por Deus até após a sua morte, ou se nos portaremos como Salomão, que mesmo em face da bondade divina, desviou-se e sofreu graves consequências. Isso daí é o que eu e você nós temos que escolher. Essa escolha é nossa. Ou vamos ser fiéis a Deus e seremos abençoados por Deus até o fim da nossa vida, ou faremos como Salomão e vamos nos desviar do Senhor e sofrer as consequências por causa da nossa desobediência. Essa escolha é minha e sua, é nossa responsabilidade. Assim, nós terminamos sobre os reis mais importantes de Israel, a lição número 8 do dia 23 de fevereiro de 2025, a lição dos juvenis de 15 a 17 anos. Deus te abençoe e te guarde. Deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal e até a próxima, se Deus quiser.